Para meio-dia e 59, vocês têm a boa para hoje já? É sábado, hein? A boa de hoje é o Brasileirão de volta e tem Flamengo e São Paulo a partir das 4 da tarde ao vivo na Globo. A bola rola às 4h30. Então vamos falar com o Carlos Gil, que está no Maracanã e traz as informações pra gente. Boa tarde, Gil. Seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Abrindo os portões do Maracanã, né? Oficialmente vão abrir daqui a 30 minutinhos para o torcedor chegar. É a volta do Brasileirão e o Flamengo líder enfrentando um São Paulo em crise. O tricolor paulista vem de 3 derrotas seguidas. O Flamengo tem seus probleminhas também, né? Negociou o Gerson, o Pulgar tá machucado e tem a questão do Pedro. O atacante não foi relacionado nem para o banco de reservas. O técnico Felipe Luiz considerou que o desempenho dele ao longo da semana, nos treinamentos, não foi satisfatório e optou tecnicamente mesmo por não trazer o Pedro sequer como opção no banco de reservas. Com isso, vamos ver na tela o provável Flamengo que vai entrar em campo daqui a pouco. Tem o Wesley aí na direita, há a possibilidade do Varela jogar também. Gostaria de destacar o Jorginho no meio-campo. Pela primeira vez, o jogador vai atuar como profissional em gramados brasileiros. Ele estreou pelo Flamengo lá nos Estados Unidos, nunca jogou no Brasil. E aí tem De La Cruz, Arrascaeta, mais na frente o Luiz Araújo, o Gonçalo Plata e no comando do ataque o Bruno Henrique nessa vaga que, em teoria, estaria brigando aí com o Pedro. O torcedor do Flamengo está com saudade do time depois da Copa do Mundo, da campanha que foi até as oitavas de final. Comprou barulho, hein? Mais de 53 mil ingressos vendidos até ontem. A expectativa é que hoje o público chegue na casa dos 60 mil. Flamengo e São Paulo, a bola rola às 4h30. Eu faço convite para que todos nos acompanhem a partir das 4 no Bora Pro Jogo. O encontro está marcado, Mari. Seguinte, teremos amanhã Campeonato Brasileiro de volta, o líder em campo, o Flamengo com um jogo a menos, diante do São Paulo, do Cicinho, do Marco Aurélio Cunha. E temos as prévias. Cicinho, você quer dar uma olhadinha em como o Flamengo e São Paulo vão se apresentar provavelmente? Olha aqui, ó. No Flamengo, Rona, Felipe Luiz deve levar a campo Rossi no gol, Wesley na direita. Wesley, tá na hora de ser vendido, viu? Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda, aí no meio, por conta da cirurgia do pulgar, ele pode escolher o Everton Araújo ou o Alan, Jorginho, Arrascaeta na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Gonçalo Plata. E Gerson, adiós, já era. Você foi falando, o Cicinho foi diminuindo na cadeira. Cicinho, é você, Cicinho. Foi diminuindo na cadeira. E o De La Cruz ainda, hein? Caraca. Eu não quero nem ver o banco de reserva. Para por aí. Tira fora, Eu não quero nem ver o banco de reserva. Só os 4 defensores aí já poderia ter parado. Você falando aí, eu tava falando, será que é o Paris Saint-Germain? Não, mas lembre-se que esse time sucumbiu diante do Bayern de Munique, que foi derrotado pelo Paris Saint-Germain. Pra quem quer ser campeão da Libertadores, você tá com medo do Flamengo. Não, mas peraí. Você é campeão da Libertadores, você, o doutor falou. Mas aí nós estamos falando um jogo de lá e cá. Lá e cá. E é um jogo só, então o São Paulo... E é um jogo só no Rio de Janeiro. É um jogo só no Rio de Janeiro, voltando. O Flamengo, apesar de ter perdido pro Bayern de Munique, mas tá com aquela confiança, porque fez uma competição legal. E o São Paulo tava de fé, a gente descansou. Os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu pro Bahia, Mirassol e Vasco. E 2 desses foi em casa. Por isso que demitiu então, ele. como ter confiança? Então aqui é uma palavra de São Paulino, torcedor, que vai torcer muito em São Paulo. Mas a tarefa é muito difícil. Se o Flamengo golear, o Crespo já balança? Eita, que isso? Não, balançar não balança não. Ui. Ele balança, mas quando você olha esse time do Flamengo, como você imagina o contraveneno do São Paulo? Olha que você falou a escalação. Eu vou te ajudar, Marco. Olha que você começou a falar a escalação. Olha que você começou a falar a escalação. O Chico e o Capelão falou que eu fui diminuindo. Agora imagine o Marco, sumiu. Marco, aqui está o São Paulo. Olha o São Paulo. Olha aí, vamos lá. Marco, volta pro jogo, Marco. O DM libera você. Eu ainda acredito na camisa do São Paulo. Ganhamos a Copa do Brasil lá, com o gol do Caleri. Tá certo que o Caleri não tá aqui agora. Mas eu espero que voltem os melhores jogadores do São Paulo. Eu não acho o São Paulo um time fraco, acho um time bom, acho um time bem qualificado. E jogar lá é mais difícil, só isso. Mas eu acho que o São Paulo pode muito bem fazer um gol. Até nas imagens. É alguma coisa que o São Paulo. Até nas imagens ali do São Paulo tá menor, porque ele não coloca as imagens grandes igual do Flamengo. Tem isso mesmo. É tão bom ver meus amiguinhos assim. Eu tô sentindo falta de um cara que precisa voltar logo, Marco. O Lucas Moura. O Lucas faz muita falta. Mas não parece um avião ali, doutor? Parece uma seta. Lucas Moura, Ferreirinha. Batalha naval. Talvez isso seja o sinal, né? O sinal do avião que vai subir. Agora, 3 zagueiros já é uma mudança, né? Caso ele... É uma excelente zaga. Eu acho o Alan Franco um baita de um jogador, Arboleda, né? O Sabino tá indo bem também. O São Paulo tem um bom goleiro, Pablo Maia.
O ataque eu acho que está bem, com o Oscar iniciando isso. O Alisson é um motor, o Marcos Antônio é muito bom. Cedric e Enzo Dias ainda dão boas partidas e partidas medianas. E o André Silva, para mim, ainda é uma incógnita. Um bom jogador, tudo mais, mas precisa ser mais efetivo. Encheu a fralda. Eu acho que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo lá, por que não? Encheu a fralda. Tá com a fralda cheia. Everton Guimarães, o nosso HG vai analisar aqui se vocês estão realmente acreditando que o São Paulo possa aprontar, possa trazer 3 pontos. O jogo será duríssimo para o tricolor paulista, mas para o Flamengo também, né, Everton? Renata, quando o Crespo chegou ao São Paulo pela primeira vez, eu olhei bem para aquele homem e disse, eu quero parecer com ele. Pelo menos na cor do cabelo eu fiquei, no restante não há a menor possibilidade. O homem é dotado de uma capacidade incrível, eu gosto dele como treinador, não gosto mesmo de verdade. Mas o que eu posso dizer para Cicinho, Marco Aurélio Cunha, é para agarrar no terço. Porque é muito difícil, Renata, é muito difícil, principalmente quando se joga fora. A pegar um time que, no Mundial, na minha avaliação, tem gente que acha que o Mundial do Flamengo foi espetacular. Eu acho que foi um fracasso retumbante. Mas esses caras vão querer dar o troco no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco com o Atlético na Copa do Brasil, só que aí ali na Copa do Brasil, nós falamos na oportunidade. Muito difícil, Renato, eu não acredito numa vitória do São Paulo, não. Eu sei que a torcida do São Paulo me ama, eu sou um grande representante do tricolor aqui, mas não acho que consegue vencer o jogo. E se conseguir, para mim vai ser uma zebraça. Para mim o Flamengo ganha, não vou dizer que ganha bem, não. É um placar magro, mas para mim o Flamengo ganha do São Paulo. Olha, foi comedido, Everton Capelani. Só uma sublinhada bem rápida aqui. Sugestão. São Paulo não vá de avião, vá de ônibus. Aí, vou dar uma sugestão pra vocês tentarem ganhar o jogo. Parem a Aparecida do Norte, reza todos os tempos e depois sequência a viagem. Vocês vão tomar um nada lá. Segura a mão deles aí, menos de 4 eu nem comemoro. Dá a mãozinha. Cuidado com o Goiás, hein, Capela? Chiquito. Ai, brasileiro. Muito bem, começamos com um jogo muito interessante. Corinthians e Bragantino. Meu Deus. Corinthians e Bragantino? Mas domingo. Edu Dracena, você inicia. 1-1, Renata. Chico Garcia. Tô com o capita aqui. Jogo duro, 1-1. Cicinho. 1-0 o Bragantino. Que dúvida. Capelanes. Vou torcer pro Coringão, mas vai ser 2-0 o Bragantino. Vai torcer. Marco Aurélio Cunha. Estive em Bragança anteontem. 2-1 Bragantino. Everton Guimarães. Corinthians e Bragantino. Renata, pode escrever aí, esse jogo vai ficar 1-1. Eu vou com o meu amigo Marco Aurélio Cunha. 2-1 para o Bragantino. E você, Rona? 3-0. Eu tô de olho em você. Que é isso? Ah, é só você que é maldozinho? Você vai de empate, agora você quis. Hoje eu tô Raquel. Eu percebi. 2 de Memphis e 1 de Romero. 3-0 pro Corinthians. E agora, Flamengo e São Paulo. Edu Dracena. 2-0 Flamengo. Vai com a sua colher, Chico. Pô, mas é que eu tô indo com a colher do Edu. 2-0. Que isso? Divisão. Que isso, irmão? 2-0. Cuidado aí. E você vai ser comunitário também, Cicinho? Vira com a colher de vocês. Com muita oração e dedicação dos jogadores. 1-0 tricolor! 1-0 tricolor! Everton Guimarães com a colher de pau mineira. Eita. Pra fazer doces. Renata, vai então de 2-1 Flamengo, 2-1 Mengudo. Capelanes, não seja maldoso. De 4, menos de 4, eu vou falar o seguinte, vocês vão tomar uma escovada no fim de semana, mas uma escovada dá pena. Os caras vão fazer 3-0 e vão tirar o pé. 3-0 Flamengo, fora os ameaços. Ronaldão. 4-0 Mengo, fora o vareio. 4-0 Mengo. 3-1 para o Flamengo. Marco, perdão, meu amigo. 2-1 São Paulo. Dá tempo de Inter e Vitória? Inter e Vitória, rapidinho, tem que ser a jato. Vixe. Inter e Vitória. 1-0 Inter. Cicinho. 3-1 Inter. Capela. 1-1. Marco. 3-0 Inter. Chico. Não. 0-0. Que ódio. E aí, Ronaldo? Judiou mais, né? Esse judiou mais. 3-0 Vitória. 3-0. Machucou o meu galo, mas eu já me
restabeleci. 2-0 Inter. E se quiser também pode ser 2-1 também, não tem problema. Ganhar, vencer, convencer, jogar. Eu estarei lá. 15 segundos, O Brasileirão está de volta com todas as suas peculiaridades e olha, muita coisa mudou desde que o campeonato parou para o Mundial de Clubes. A gente começa atualizando um dos confrontos desse final de semana, puxando pelo Flamengo do Felipe Luiz, com o Pedro Henrique Torre aqui conosco para falar do rubro-negro. Tá de volta o Brasileirão, Pedro. Pois é, tudo bem, Mari? Bom dia a todos aí, os amigos, companheiros, quem assiste a gente, enfim. O Flamengo está de volta ao Campeonato Brasileiro depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, eu chamar de Mundial, mas Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo caiu nas oitavas contra o Bahia e agora tem esse desafio aí pela frente, que volta o calendário atropelado, um jogo atrás do outro. E amanhã já tem esse Flamengo-São Paulo, 16h30 no Maracanã. Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos justamente por conta da viagem para o Mundial. Só que deu uma mudançazinha de lá para cá, né? O Gerson acabou saindo para o Zenit, o Pulgar teve esse problema no pé, vai ficar mais 2 meses afastado, mas o Jorginho foi incorporado ao elenco, já estreou no Mundial. Então a questão é como vai reagir o Flamengo, esse time, como o Felipe Luiz vai montar essa engrenagem para sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro aí pelas próximas rodadas, se assim quiser, e também Copa do Brasil, Copa Libertadores, e tem a cobrança ao mesmo tempo com reforço. A janela abriu ontem, então tem muita cobrança interna e externa também no Flamengo por novas peças aí para a sequência da competição. A tendência ali é que o De La Cruz forme ali a meiuca ao lado do Jorginho, aí tem a Arrascaeta, Luiz Araújo, na frente fica sempre aquela dúvida ali, tem o Plata, mas isso aí, Pedro ou Bruno Henrique. Então é mais ou menos o que o Flamengo deve entrar em campo amanhã. A defesa, todo mundo já sabe, Rossi, Wesley, que está em vias aí de ir também para o futebol europeu, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. É o Flamengo que tem uma base forte, mas perdeu, teve baixas, então busca reforços aí para essa sequência da temporada. Tem pressão por conta disso. Agora não tem mais descanso não, Mari. Para ninguém, pé embaixo, então, que o Campeonato Brasileiro e todas as outras competições também estão voltando. Peço licença para o Pedro Henrique Torre, porque é um baita de um confronto, né? Tem o Pedro de um lado na tela, do outro o Edu Afonso, porque o tricolor paulista também, Edu, aproveitou esse tempo para mexer bem na sua estrutura, ou melhor, pelo menos na cabeça ali dessa estrutura, né? É isso, Mari, tudo bem contigo? Bom dia ao Jailson, ao Dom, que é o fã de esportes. Vamos imaginar, o Campeonato Brasileiro parou há tanto tempo, eram 3 derrotas seguidas e 2 no Morumbis. 2-0 para o Mirassol, perdeu em Salvador para o Bahia e perdeu para o Vasco na última rodada antes do Mundial por 3-1. 9 pontos, nenhum conquistado. O time despencou para a 14ª colocação. Tem a metade dos pontos do seu adversário, 12, e está a 1 ponto do 17º, que é o Internacional. Então, se viu necessária uma mudança, o Crespo chegou, vai reestrear neste sábado, vai ser a primeira vez, ele passou 8 meses aqui na pandemia, não teve nenhuma partida como visitante ou mandante que ele teve torcida na arquibancada. Pela primeira vez o Crespo vai dirigir o São Paulo com torcida. Claro, grande maioria adversária, mas teremos torcida do São Paulo também lá no Maracanã. Ele está finalizando agora a preparação, está rolando um treino aqui, o time vai à tarde para o Rio de Janeiro e o São Paulo será bem cauteloso lá no Rio de Janeiro. Primeiro porque Lucas Moura e Ferreirinha que voltam, ficam no banco, não tem condições físicas para 90 minutos. O Oscar, que voltou há 2 semanas, também ainda é um ponto de interrogação se começa no meio-campo, se começa no ataque ou se fica no banco de reservas. Certo é que ele mexe na estrutura. 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda, ou Ferrarese pela direita ou Sabino pela esquerda, está definindo agora. 3 possíveis volantes, Marcos Antônio que voltou do DM, Bobadilha e Alisson e poucos atacantes. O São Paulo será um time cauteloso nesta retomada do Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. O Lucas Ferreira está fazendo um teste para saber se viaja, é difícil que viaje, e o São Paulo está no mercado procurando reforços para que o Crespo não tenha que jogar tão cautelosamente no restante da temporada. Por exemplo, o Gonçalo Tapia está muito próximo de ser anunciado, deve acontecer ainda hoje. Virá por 12 meses do River Plate, teve uma campanha péssima no River, 7 jogos, nenhuma assistência, nenhum gol, foi muito mal. Por isso está chegando por empréstimo com opção de mais 6 meses e aí direito de compra na base dos R$2 milhões. Além disso, o São Paulo está procurando no mercado um lateral direito, também um zagueiro para substituir as saídas de Igor Vinícius e Juan e quem sabe se sobrar dinheiro, e aqui não costuma sobrar muito, Mari, um meio-campista. É um São Paulo com uma comissão técnica totalmente diferente. Vai ter que fazer mágica aí com o dinheirinho